Iniciando a parte de simulação, então dá para fazer a simulação em vários softwares, né? Mas os dois softwares que serão apresentados aqui na disciplina serão o Falstad e o PSIM. Só para lembrar que antes de a gente já partir para uma simulação, a gente tem que sempre resolver o exercício. A simulação, nesse nosso caso aqui, vai servir mais para conferir resultado, para analisar um gráfico, alguma coisa assim, né? Então, a gente tem que sempre primeiro resolver o exercício e depois partir para a simulação, senão a gente vai ficar caçando respostas e isso não é um bom método de aprendizado, tá? Então esse circuito aqui, né, é um primeiro circuito de exercício e simulação, então eu quero provar que a potência fornecida é igual à potência consumida. Então para isso, né, eu tenho que olhar para o circuito e elencar aqui os nomes dos componentes primeiro, para depois começar a fazer os cálculos. Então esse aqui vai ser o componente 1, esse será o componente 2, 3 e 4. Então, para fazer o cálculo de potência em fontes, eu preciso de tensão e corrente na fonte, né? E para fazer o cálculo de potência em resistores, eu posso utilizar o V vezes I também, mas eu posso utilizar o R vezes I ao quadrado ou também o V ao quadrado sobre R, né? Então eu posso escolher o que eu posso calcular para fazer a potência nos resistores. Então, considerando que na fonte eu vou precisar da corrente total da fonte para saber, então eu vou simplificar esse exercício para calcular essa potência na fonte. Então, para simplificar esse exercício, eu teria aqui uma fonte de tensão, que é a fonte de 10 volts, depois um resistor aqui, e um resistor equivalente aqui, né? Que é o resistor equivalente entre 5 e o 10. Então, aqui continua 10 volts, aqui continua 15 ohms, e aqui é o 5 em paralelo com o 10, que dá 3,33 ohms. Então, daqui eu tiro uma corrente, né? E essa corrente vai ser igual a V sobre R total, que vai ser igual a 10 sobre 18,33. Isso aqui, vamos fazer o cálculo aqui. Então é 10 dividido por 18,33 vai dar 0,545 amperes. Então, beleza. Então, já vamos preencher a tabelinha aqui, ó. No componente 1 eu sei que eu tenho 10 volts e eu sei que eu tenho 0,545 amperes. No componente 2, que é esse resistor aqui, eu já sei a corrente também, que é a mesma, 0,545 amperes, mas eu ainda não sei a tensão. Então, essa tensão aqui eu posso fazer por um divisor de tensão, né? Então, eu posso fazer aqui, ó, chamar isso aqui de V1 e chamar essa parte de baixo de V2. Então, o meu V1 vai ser igual à tensão total, que é 10, vezes a resistência que eu quero, que é o 15, dividido por 15 mais 3,33. Então aqui vamos calcular o V1. O V1 dá 8,182 volts. O V2 é igual à tensão total vezes o resistor que eu estou analisando, dividido pela resistência total. Divisor de tensão, né? Então aqui vai ser que será 1,818.
Claro que aqui eu poderia ter feito, para calcular essa tensão aqui, eu poderia ter feito a tensão total, né, menos a tensão que caiu em cima do outro resistor, né, mas eu só quis fazer o cálculo para conferir, tanto que se eu somar V1 e V2, vai dar 10 volts. Então vamos lá, preencher a tabela aqui. Ó. Para o componente 2, a tensão que está em cima dele é 8,182 volts. Para o componente 3 e o componente 4, a tensão que está em cima deles é 1,818 volts de ambos. E aí a corrente eu teria que calcular, né? Eu não preciso calcular a corrente, mas como eu vou fazer uma simulação e eu quero conferir o resultado, eu vou fazer o cálculo da corrente. Então, a corrente no resistor 5 vai ser igual à tensão V2 sobre o resistor de 5 ohms, que vai dar 0,364 amperes. E a corrente no resistor de 10 vai ser a tensão V2 dividido pelo resistor de 10. Isso aqui vai dar 0,18. 0,182 amperes. Evidente também aqui, né, que somando essas duas correntes, então a corrente que passa nesse ramo mais a corrente que vem para esse ramo, tem que dar essa corrente total aqui em cima. Né? Então, o componente 3, a corrente deu 0,364. E no componente 4, a corrente deu 0,182. Agora, para calcular a potência, então a gente vai ter potência 1, 2, 3 e 4. Então vamos calcular aqui. Ó. Potência 1, potência 2, potência 3 e potência 4. Potência 1 é a potência na fonte. Então a potência na fonte a gente vai fazer por V vezes I. E para fazer esse cálculo, a gente tem que seguir o caminho da corrente, né, ou arbitrar o caminho de uma corrente, e verificar qual é o primeiro sinal de tensão que a gente vê, que é o sinal negativo. Então a gente vai botar menos o valor da tensão, que é 10, vezes 0,545, que vai dar menos 5,45 watts. Então, menos 5,45 watts. 45 watts. Potência 2, eu poderia simplesmente multiplicar o V vezes o I, que agora é tudo resistor, né? Então pode dar todo positivo. Posso fazer R vezes E ao quadrado e assim por diante. Vamos fazer o R vezes E ao quadrado. Então seria 15 vezes a corrente ao quadrado, que é 0,545 ao quadrado. Depois a potência 3, R vezes E ao quadrado, que é 5 vezes 0,364 ao quadrado. Depois 10 vezes 0,182 ao quadrado. Vamos fazer o cálculo aqui. Aqui dá 4,46 watts. Aqui dá 0,66 watts. E aqui dá 0,33 watts. De modo, né, que depois eu vou somar todo mundo e tem que bater o valor. Então, 4,46 watts, 0,66 e 0,33 watts. Se eu fizer um total aqui,
e somar essas potências aqui. Esse total pode somar aqui que vai dar 0 watts. Então com isso eu provei, né, que a potência fornecida é igual à potência consumida. O primeiro modelo, né, o primeiro software de simulação que a gente vai utilizar aqui é o mais simples de todos, né, e é um software livre, um software aberto e que não precisa ser instalado, que é o Fausted. Então a gente vai abrir um navegador, ele é direto no navegador, não precisa instalar. Então vocês vão abrir o navegador e vão digitar Fausted Circuit no Google. E vai ser o primeiro resultado. Então já clica nele aqui. Aí ele vai dar uma carregada aqui. Esse é um simulador bem simples, assim, né? Para circuitos mais simples ele é muito funcional. Tá? Para circuitos mais complexos daí a gente vai utilizar outro. Então eu já dei um pause, deletei, né? Então eu vou vir aqui e vou começar a desenhar o meu primeiro circuito, né? Que é esse que está no canto da tela aí, né? Então seria o que? Eu vou desenhar uma fonte, então entradas e fontes. Eu vou desenhar uma fonte de tensão de 2 terminais para cima. Depois eu vou desenhar um resistor, que está aqui mais fácil, né? Eu desenho para baixo. Vou desenhar mais um resistor. E vou desenhar um outro resistor aqui. Eu posso apertar um ESC para posicionar melhor meus componentes. E depois vou desenhar os fios, então inserir conexão elétrica. Então, lembrando que aqui, para desenhar os fios têm que sempre conectar nos pontos brancos do circuito. Então o que eu quero dizer com isso? Que eu não consigo pegar, por exemplo aqui, ó, fazer esse fio até aqui embaixo e depois vir aqui querer pegar no meio do fio e trazer para cá. Ele vai ficar um ponto vermelho e significa que está errado o circuito, tá? Então tem que ser sempre no ponto branco, ó. Solta o fio, vem para cá, depois pega no ponto branco e faz a conexão. Bom, depois que eu desenhei o circuito, eu vou parametrizar ele, né? Então a primeira fonte aqui é a fonte de tensão, eu posso dar 2 cliques nela. É uma fonte de tensão de 10 volts, dou um Enter. O primeiro resistor é um resistor de 15 ohms, dou um Enter. A fonte de tensão de 10 volts, né? E resistor de 15 ohms. Depois esse resistor aqui é um resistor de 5 ohms. E aqui um resistor de 10 ohms. Então aqui meu circuito já está pronto para ser simulado. O que eu vou fazer aqui, eu vou inserir um terra para ficar mais fácil para visualizar as tensões aqui, né? Então eu vou inserir um terra aqui, tá? Mas não é obrigatório inserir o terra. Então vamos lá, vamos dar uma simulação aqui. Esse tipo de simulação ele é simples porque a gente consegue diminuir aqui a velocidade da corrente, ver o sentido da corrente e não precisa ficar inserindo ponto de medição. O mouse é o próprio ponto de medição. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Se eu passar o mouse em cima desse fio aqui, vai me dizer qual é a corrente que está passando aqui. Que está ali, ó, 545 mA, que foi exatamente o que a gente calculou, né, o 0,54. Então vamos ver aqui, ó, passar o mouse em cima dessa fonte, ó. Passei o mouse em cima dessa fonte, tá lá a tensão, a corrente, né, como ali ele calculou como se fosse uma resistência interna, e a potência dela que é menos 5,45, significa que ela está gerando 5,45 watts. Próximo componente, esse resistor aqui em cima, então ele está consumindo 4,463 watts, com aquela corrente que está passando nele, e a tensão de 8,132, que foi exatamente o que a gente calculou. Agora, esse resistor 5 aqui, ó, a tensão sobre ele 1,81, né, a potência que ele está consumindo 661 miliwatts, e esse outro aqui, ó, tensão 1,81 e a potência que está consumindo 330 miliwatts. Então aqui se a gente somar esse 330 com 660 com 4,46, vai dar a potência consumida pela fonte, e o que a gente calculou está correto, segundo essa simulação. Bom, para fazer a simulação agora num software um pouquinho mais profissional, a gente vai utilizar o software PSIM. Então o PSIM pode ser usado na versão trial, né, a versão demo. Então só coloca PSIM 10 aí no Google, aí pode entrar nesse link aqui. Ele vai direcionar para uma página, é só fazer a gente tem que fazer o cadastro e faz o download do software, né? Bom, abrindo o software, ele vai ter essa cara aqui. Então a gente vai utilizar ele por enquanto da maneira mais simples possível, né, com corrente contínua. Então ele não tem muito o que configurar, né, basicamente um simulador direto. Então a gente vem aqui no arquivo novo, vai abrir uma nova prancheta aqui para nós.
e vamos construir esse circuito que está aqui em cima. Então esse circuito ele tem uma fonte de tensão, a gente pode dar um zoom aqui, né? Dar um zoom para melhorar. Então os componentes básicos estão todos aqui embaixo. Então tem uma fonte de tensão, um resistor, um outro resistor aqui embaixo e um outro resistor aqui desse lado. A gente pode fazer as ligações. O fio está aqui em cima, né? Então passa o mouse em cima, vai aparecer o wire e faz as ligações aqui. Então aqui já está construído, digamos assim, nosso circuito. Dá para configurar então 2 cliques em cada componente, né? Então a fonte de tensão de 10 volts, depois basta clicar no próximo, resistor de 15, resistor de 5 e resistor de 10. Beleza, o circuito está pronto. Agora, esse aqui, diferentemente do outro software, esse aqui a gente precisa colocar os pontos de medição. Então, o que a gente quer medir? Então, aqui embaixo tem os pontos principais de medição, né? Aqui em cima, em elementos, tem outros, mas vamos aqui embaixo primeiro. Então, ó, um medidor de corrente. Então, veja que ele fica aqui, clicando com o botão direito, ele gira. E essa bolinha ali, né, é onde a corrente está entrando, o sentido da corrente entrando. Então, nós vamos colocar esse medidor de corrente aqui na fonte e vamos medir a corrente que vai para o resistor de 10 ohms também, aqui. Coloca em série. E vamos medir a tensão. Então, como referência, nós vamos medir a tensão da fonte. Vamos medir a tensão no resistor de 15 e vamos medir a tensão no resistor de 10 também, aqui. E aí tem que ligar os fios, né? Então, liga o fio aqui, liga o fio aqui, liga esse fio aqui, que é em cima do resistor, né? Ó, medir em cima desse resistor, aqui. E aqui, inclusive dá para mostrar os valores dos componentes, né? Só dar um display aqui. Só em todos eles dar um display para a gente não perder as referências aqui. Bom, para circuito de corrente contínua, essa é a configuração básica. Vamos só dar nomes, né, aos medidores para a gente não se perder. Então aqui vai ser o V da fonte. Aqui a corrente total. A corrente no R10. A tensão no R15 e aqui a tensão no R10. Pronto, agora sim todos já têm nome, agora é só simular. Então aqui em cima tem os botões de simulação, né? Então aqui ele simula o circuito e aí ele vai abrir uma nova tela, que é essa aqui. Então aqui a gente vai escolher quais itens a gente vai colocar para mostrar no gráfico. Então vamos mostrar todos, então adicionar todos e dar um OK. Vai aparecer a janela de gráfico e está aqui, ó, a corrente no resistor R10, está aqui em cima, o traço vermelho, azul, dá para configurar, né? Você dá 2 cliques aqui nas curvas, dá para escolher a grossura, né? Então, ó, já fica mais grosso, já dá para identificar. E aqui embaixo estão as medidas. Então, como são valores de corrente contínua, a gente interessa para nós é medir os valores médios, tá? Então, calculate average value. Então, ele vai abrir aqui, ó, corrente no resistor R10, vamos comparar se está conforme está ali em cima, né, 0,181, né, 0,545, a tensão na fonte 10, a tensão 1,81, a tensão no resistor 8,18, acho que está coerente com o que foi colocado. E as potências tem que calcular, né, não tem como colocar aqui direto as potências. Isso é basicamente a simulação. Daí se quiser inserir aqui, ó, vem aqui nesse ícone aqui de adicionar e deletar curvas, vai aparecer essa janela de novo. Dá para, por exemplo, quer calcular a potência na fonte, dá até para calcular aqui. Então bota a tensão da fonte, joga aqui para baixo, multiplica pela corrente total e joga aqui para baixo e adiciona. Então vai aparecer ali, bota para calcular de novo e vai aparecer aqui, né? Aqui eu acabei multiplicando errado, botei tensão vezes tensão, então vamos remover aqui, até é bom que a gente aprende aqui, ó. E corrente total para baixo. Agora sim. Ó, agora sim, ó. A potência de 5,45 watts. Aí você tem que interpretar se isso é positivo ou se é negativo. Um segundo exercício de simulação, né, que é um circuito já com uma fonte dependente, um pouquinho diferente. Então pede-se aqui para calcular a tensão de saída V0. Então para calcular a tensão de saída V0, considerando que temos uma fonte dependente aqui, ó, então a gente tem que vir no circuito do começo, né?
Então o começo seria esse lado aqui. Então essa fonte depende da corrente I, e essa corrente I está aqui. Então a gente tem que descobrir qual é a corrente I. A corrente I, ela vai ser a tensão total dividida pela resistência, lei de Ohm básica aqui, né? A tensão total é 480 volts, dividido pela resistência total, que é 80 mais 20K, que dá 100K. Então essa corrente I, fazendo o cálculo, tá, 480 dividido por 100K. Então aqui dá 0,0048 amperes. Com isso, a gente consegue descobrir qual é o valor dessa fonte de tensão aqui, porque o valor dessa fonte de tensão é 80 mil vezes o valor dessa corrente, né? Então é só fazer o cálculo. Então ficaria o valor da fonte de tensão ali, que nós vamos chamar de Vs, que seria isso aqui. Então vamos apagar aqui para não bagunçar. Seria aqui mais e menos Vs. Então o Vs vai ser igual a 80 mil vezes 0,0048. Isso aqui vai dar 384 volts. 84 volts. Esse 384 volts está sobre esses dois resistores, e agora para fazer o V0 eu posso fazer um simples divisor de tensão. Então, o V0 será a tensão total, que é o Vs, vezes o resistor que eu estou analisando, que é o 180K, dividido por 180K, mais o resistor de 60K. Isso aqui vai dar igual. Então é 180K vezes 384, 180K, 60K, mais, divide, que vai dar 288 volts. E esse é o resultado final. Daqui agora é partir para a simulação e verificar se esse resultado faz sentido e se a simulação está correta também. Então aqui, seguindo no Falstead, né, então eu vou fazer a simulação desse circuito que está aqui em cima. E para esse circuito eu já dei uma adiantada aqui, né, já fiz as parametrizações todas e só não inseri ainda a fonte de tensão controlada por corrente, que ela vai nesse ponto aqui. Tá? As demais conexões aqui já estão todas feitas, né, então já são conhecidas. Então para inserir uma fonte de tensão dependente de corrente, a gente vem em desenhar, e aqui tem blocos de construções ativos, e aqui tem os tipos de fontes dependentes. Então a gente vai inserir uma fonte de tensão controlada por corrente. Então a gente vai colocar aqui, que é esse bloco aqui. Então esse bloco aqui, vejam que ele tem uma tensão de saída, que é um V mais e um V menos, né? E uma corrente de entrada, que é a corrente mais e corrente menos. Então, primeira coisa, vamos dar 2 cliques nela aqui, ó. Qual é a função da saída? Então, é 2 vezes a corrente de entrada. Então, no nosso caso ali é 80 mil vezes, né? Ó, 1000 vezes. Então, a tensão de saída, nós vamos fazer a conexão, ó. É a conexão aqui e a conexão aqui. Lembrando que tem que ser no ponto branco, né? Então, ficou meio torto aqui. Dá pra gente até arrumar esse negócio aqui. A gente deleta aqui e faz carretinho aqui para o circuito ficar corretamente. A corrente, ele é como se fosse um medidor de corrente, como se fosse um perímetro normal. Então a gente tem que interromper o circuito, tem que abrir o circuito e fazer essa corrente passar por dentro dele. Então seria passar aqui, que é a saída, né? Então a corrente entra no mais, passa por dentro do componente e sai aqui. Agora vamos simular e ver se está certo. Ó. Então o que a gente fez aqui, né? Ó, a nossa tensão de saída, ó, colocando o mouse em cima do componente, 288 volts. Na verdade, o circuito, se vocês olharem bem, ele coloca um V mais e V menos, ele está em cima desse componente, mas na verdade ele quer saber a tensão entre esse ponto do circuito e esse aqui em cima. Então se a gente continuar e botar o terra, aqui embaixo vai ser 0, e passando o mouse aqui em cima desse fio vai ser 288, o que comprova a nossa simulação. Então aqui, vamos fazer a simulação desse circuito que está aqui em cima. E esse é um circuito que já tem uma fonte de corrente, uma fonte de tensão controlada por corrente. Então eu já deixei ele pré-montado aqui, né, conforme a gente já viu no outro exemplo.
e só não coloquei a fonte controlada. Então, para colocar essa fonte controlada, a gente vem em elementos, fontes, né, sources, e vem fonte de tensão, e essa é uma fonte de tensão controlada por corrente. A gente vem e coloca aqui. Diferentemente do Fausted, essa fonte aqui, a medição dela, ela não precisa interromper o circuito. A gente precisa indicar apenas um resistor, um capacitor ou um indutor, precisa indicar qual é o sentido da corrente que está passando. Então, por exemplo, se eu pegar esse resistor de 80K, eu sei que a corrente nesse resistor de 80K ela entra por aqui, então eu vou vir aqui, vou fazer a corrente entrar, e ela sai por aqui. É como se fosse fazer uma medição em paralelo, indicando o sentido da corrente que passa por ali. E aqui a gente dá 2 cliques e vem e coloca o ganho, né, que é 80.000. Dá até para mostrar o ganho aqui também. Né? Aí aqui já tem nossa medição. Então aqui a gente pode dizer que é o V0, né, que a gente quer calcular. V0. E aí vamos dar um Run Simulator, que é Simulation, que a gente pode ser pelo F8 ou por esse ícone aqui no cantinho aqui em cima. Né? Então clica nele aqui, vai abrir o outro aplicativo. E aí no outro aplicativo, como só tem uma curva, ele já vai colocar a curva direto ali. Né? E aqui embaixo, para calcular o valor médio, vai aparecer aqui embaixo 2,88 vezes 10 na 2, ou seja, 288 volts. Então aqui, como é só uma curva que a gente colocou, não tem muito o que fazer. Né? Daria para a gente voltar aqui, colocar outras medições, simular novamente e partir para o gráfico novamente.